amigos! Enfim, a seleção brasileira está completa para seguir a sua preparação para a disputa da Copa América nesse ano de 2024. Os campeões da UEFA Champions League com o Real Madrid, Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão, se apresentaram ao técnico Dorival Júnior no início da tarde desta quarta-feira em Orlando, na Flórida, e não vão perder tempo. Há uma atividade prevista para o final da tarde desta quarta, antes penúltima da seleção brasileira, antes de enfrentar a equipe do México no próximo sábado, e mesmo após uma viagem longa, um período longo cruzando o oceano, o Éder Militão, o Rodrigo e o Vinícius Júnior não vão perder tempo. A tendência é sim que eles participem inicialmente de uma atividade mais leve, porque vai ser a primeira atividade deles desde o jogo de sábado contra a equipe do Borussia Dortmund, em que o Vinícius Júnior arrebentou, inclusive fez o gol do título, o primeiro jogador brasileiro a marcar em duas finais de UEFA Champions League, mas coroando também não somente uma grande temporada do Vinícius Júnior, que é o grande favorito à conquista da Bola de Ouro, mas coroando uma grande temporada do Rodrigo com a camisa do Real Madrid, o próprio Éder Militão, que se recuperou de lesão, perdeu boa parte da temporada, até por isso não foi titular no jogo contra a equipe do Borussia Dortmund. Foi a escolha do treinador dele, o Carlo Ancelotti, manter o Rudi e o Nacho, que já estavam mais entrosados na posição, mas o que importa é para a seleção brasileira é que o Éder Militão está recuperado, está bem fisicamente, inclusive pode ser titular durante a Copa América. A gente vai projetar a possibilidade de utilização do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Éder Militão, já no jogo do sábado contra a equipe do México, quando o Brasil inicia de fato a sua caminhada na preparação para a Copa América do ano de 2024, mas é importantíssimo ouvirmos as palavras do Vinícius Júnior, o grande candidato ao Ballon d'Or nessa temporada 23-24. Decidiu mais uma vez uma Champions League, menino que vem de uma temporada brilhante. Vamos ouvir, ele é a grande referência técnica da seleção brasileira hoje, o grande craque, principalmente na ausência do Neymar Júnior, que segue se recuperando de uma lesão sofrida nas eliminatórias, quando o Brasil enfrentava o time do Uruguai no Estádio Centenário em outubro do ano passado. Então, Vini é a grande esperança de ser aquele cara diferente da seleção brasileira dentro do gramado. Vamos ouvir a expectativa para o Vinícius Júnior, a expectativa do camisa número 7 da seleção e do Real Madrid para a disputa dessa Copa América. Tô muito feliz de chegar aqui em Orlando e juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. Estou muito feliz e agora a gente tem que fazer de tudo para fazer uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América. Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título com a seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento que é uma geração que vem muito forte para ganhar grandes coisas com a seleção. O grande ponto de interrogação que fica a partir de agora é se eles terão condições de já estar em campo no duelo contra o México. A seleção brasileira tem uma atividade hoje, no final da tarde, repito, os 26 atletas irão a campo, vai ser o primeiro treino que o Dorival Júnior poderá contar com os 26 atletas convocados, incluindo o Vini, que chega cercado de expectativa, é a grande referência da seleção brasileira para esta Copa América, o Rodrigo e o Éder Militão. Um jogador tem um asteriscozinho que segue sendo uma dúvida, que é o Gabriel Magalhães. Ele já passou por um trabalho de transição no campo, com bola. Ele vem se recuperando de uma lesão no ombro direito, mas a expectativa é que ele possa evoluir nesse processo de tomada aos gramados, nesse processo de volta ao campo e bola. Ele já está fazendo um trabalho junto aos companheiros. Ontem, no primeiro treinamento da segunda semana de atividade da seleção brasileira em Orlando, ele inclusive trabalhou dentro do gramado, mas ele não poderia ter contato físico, dividida, nem pensar, porque há um entendimento que se ele tiver um contato, se tiver uma dividida mais brusca, mais forte, a lesão pode acabar se agravando. Então há todo cuidado para que o Gabriel Magalhães ele possa ter o seu recondicionamento
no cronograma estipulado. Depende muito do processo de recuperação do jogador. O treino de hoje vai dizer muito se ele vai estar à disposição da seleção brasileira para o duelo contra a equipe do México. É evolução dia a dia. Você não pode ultrapassar etapas, você não pode pular etapas. Você precisa cumprir cada etapa naturalmente. O mesmo se aplica ao Vinícius, ao Rodrigo e ao Éder Militão. A expectativa é que eles estejam à disposição para o duelo do próximo sábado. Mas a partir de agora, a fisiologia da CBF, o técnico Dorival Júnior e a sua comissão técnica vão avaliar se eles estão em condições físicas. Depois da folga, eles tiveram folga no domingo, na segunda e na terça-feira para comemorar a taça da UEFA Champions League com a torcida do Real Madrid, com os companheiros de clube, pegaram uma viagem, cruzaram um oceano. Então há todo um cuidado, eles não vão perder tempo, já vão começar o trabalho, mas há todo um cuidado para que você não estoure o jogador logo numa reta final de temporada. Porque para quem joga no Brasil, e no caso da seleção brasileira são pouquíssimos, apenas 4 atletas, ou 3,5, se dá para chamar assim, o Bento, o Rafael, goleiros, o Guilherme Arana do Galo e o Hendrick do Palmeiras. Esse aí eu botei como meio, né? Porque ele já não vai ser mais jogador do Palmeiras, já vai pro Real Madrid, mas está vivendo um processo de meio de temporada, né? Na cabeça do Hendrick, ele tá no meio de temporada, então o corpo, ele responde àquele momento do auge, muitas vezes, dos jogadores na temporada. Mas todos os outros 22 atletas convocados, incluindo os 3 do Real Madrid, eles estão uma reta final de temporada, estão aí no último mês da temporada, agora com a seleção brasileira, e todo cuidado é importante, todo cuidado é pouco nessa hora, para que você não perca os jogadores nesse processo de preparação, já que a Copa América para o Brasil, ela começa apenas no dia 24 de junho, no duelo contra a Costa Rica, válido pela primeira rodada da fase de grupos da competição, mas antes disso, há um amistoso contra o México, no dia 8, em College Station, no Texas, e no dia 12, um outro amistoso contra a equipe dos Estados Unidos, contra a seleção da casa. Então a seleção está completa, o técnico Dorival Júnior vai começar a esboçar o seu time titular, vai avaliar as possibilidades de Vini, Éder e também do Rodrigo começarem a partida no próximo sábado contra a equipe do México. Bom, e a seleção brasileira já tem inclusive a numeração definida para a data FIFA e a expectativa é que ela seja mantida também para a Copa América. Pode-se até fazer uma alteração no dia 13, como se pode fazer também uma alteração na lista de convocados, inclusive por motivos técnicos, mas a tendência é que o Dorival mantenha a lista da seleção após os amistosos, a não ser que alguém sofra alguma lesão, a não ser que alguém necessite ser cortado, e mantenha também a mesma numeração para a Copa América. E antes de trazer a numeração certinha da seleção brasileira, é importante olhar para essa lista e ver como é uma lista de jogadores que em pouco tempo já tem a confiança do técnico Dorival Júnior. Se a gente for comparar com os jogadores que estiveram na data FIFA de março, ou que ao menos foram citados num primeiro momento, mas depois foram cortados, vou trazer um exemplo. O Gabriel Magalhães, ele havia sido convocado para a data FIFA do mês de março. Foi cortado às vésperas da apresentação. Ele ia pegar um voo para se apresentar à seleção brasileira na Inglaterra, teve uma lesão, e aí o Bremer, que inclusive está convocado nessa lista, foi chamado. O Martinelli, ele havia sido chamado numa primeira lista, foi cortado. E aí, naquela ocasião, o técnico Dorival Júnior chamou o PP. O Ederson tá cortado dessa, ele tava naquela. Mas o Alisson, que agora tá nessa, e o Ederson não está, porque o Ederson está lesionado, o Alisson não estava naquela lista em virtude de uma lesão. São 3 atletas que haviam sido chamados num primeiro momento pelo técnico Dorival Júnior, mas tiveram que fazer um corte. Então, boa parte dos atletas convocados ou já trabalharam, estiveram presentes na data FIFA do mês de março, ou então foram ao menos citados. As únicas exceções nessa convocação do técnico Dorival são o Ederson, volante da Atalanta, ex-jogador do Corinthians, do Fortaleza, que já se apresentou à seleção brasileira, e o Evanilson. São os 2 únicos estreantes. Todos os outros atletas já tiveram pelo menos uma convocação para a seleção brasileira. E a única diferença entre nomes que não foram citados pelo técnico Dorival Júnior lá na data FIFA do mês de março
é o Guilherme Arana, jogador da equipe do Atlético Mineiro. Eu lembro que naquela ocasião, o atleta chamado para compor a lateral esquerda ao lado do Wendel foi o Ayrton Lucas. Dessa vez não, dessa vez o Guilherme Arana ganhou passagem e está convocado para vestir a camisa da seleção. Então a numeração, destacando alguns números importantes. Camisa 10 da seleção brasileira será o Rodrigo. Camisa de número 7 da nossa seleção, não poderia ser outro, é o Vinícius Júnior. Camisa 8 para Lucas Paquetá. E com a 9, Endrick. Até para passar a numeração completa, os goleiros Alisson 1, Bento 12, Rafael 13. Danilo, que deve ser o capitão da seleção, a braçadeira, inclusive, pode ser dividida entre o Danilo e o Marquinhos, mas são os dois grandes líderes da seleção brasileira nessa Copa América. Danilo veste a 2, Guilherme Arana veste a 16, o Wendel, camisa 6, Ian Couto, 13. Na zaga, Éder Militão. É um outro nome que eu citei na data FIFA de março. Ele não chegou a ser listado porque ele já estava lesionado. Então, se recuperou da lesão após o mês de março. Aliás, a lesão dele já vinha desde setembro do ano passado, mas ele se recuperou, voltou a jogar naturalmente, foi chamado pelo técnico Dorival Júnior. Éder Militão é o 3, Marquinhos 4, Beraldo 17, Bremer 25, Gabriel Magalhães 14. Meio-campistas, Andreas 19, Bruno Guimarães camisa 5, Douglas Luiz, 18, Ederson, 24, João Gomes, 15, Lucas Paquetá, camisa de número 8. Os atacantes, PP, do Porto, 26, Endrick, 9, Evanilson, 21, Gabriel Martinelli, 22, Rafinha será o camisa de número 11, Rodrigo, do Real Madrid, 10, Savinho, 20, o Vinícius Júnior, candidatíssimo à bola de ouro, vai vestir a camisa de número 7. Vamos ouvir o Paquetá? Como é que se dá a escolha, hein, Paquetá? Sobre a camisa da seleção brasileira. Sobre qual camisa será utilizada pelos jogadores da nossa seleção. Não, acho que é uma escolha do treinador, né? A gente não se apega muito com numeração, acho que isso não faz muita diferença entre nós. É claro que às vezes rola uma situação que o Vini hoje em dia joga com a camisa 7, eu jogava antes, e ele perguntou se, eu posso ser a camisa 7? Falei, claro, tu pode, mas não sou eu que decido, não, é o treinador. Então, é uma coisa saudável e independente da numeração atrás, o mais importante é o escudo, né, que a gente carrega na frente, e a gente tem que honrar a camisa da seleção brasileira. Aí, portanto, o Lucas Paquetá, camisa número 8, que destacou, e de fato é assim que acontece. A comissão técnica define a numeração dos atletas e passa essa informação para os jogadores. Tem pouquíssima ou quase nenhuma influência dos atletas a escolha das camisas que serão utilizadas. Até por isso, como eu disse recentemente aqui nas nossas conversas, nos nossos boletins informativos, numeração não representa titularidade. O Dorival Júnior não leva isso em conta, os próprios jogadores sabem que você vestir a 9, por exemplo, a 2, a 3, a 4, não significa necessariamente que você vai ser titular da seleção brasileira. O Dorival quer sempre manter a disputa em aberto dentro do elenco. Se você definisse, como era antigamente, né, do 1 ao 11, os titulares, já quando a numeração chega para os atletas, isso poderia causar um efeito ruim dentro do elenco. Muitas vezes o jogador que sabe que ele não vai ser titular, ele se acomoda na semana de treinamentos, ele se acomoda na preparação na véspera do jogo. O Dorival quer sempre que todo mundo se prepare da mesma maneira, seja o Vinícius Júnior, seja o Ederson, o Evanilson, o Guilherme Arana, todo mundo se preparando com o mesmo foco para a disputa dos jogos com a camisa da pentacampeã mundial. É um momento importante, é um momento de consolidação das ideias do técnico Dorival, ainda que seja apenas um estágio inicial do trabalho, mas há o entendimento de que esse processo precisa ser acelerado, sem perder a sua qualidade, sem perder a sua possibilidade de crescimento nesses 2 anos até a disputa da Copa do Mundo de 2026, que também será realizada nos Estados Unidos da América. Já que nós ouvimos o Lucas Paquetá, é muito importante trazer uma informação, porque na última terça-feira, dia 4 de junho, o periódico The Sun, um jornal britânico, trouxe a informação que apostadores faturaram mais de 100 mil libras ao apostar num cartão amarelo do Lucas Paquetá, sofrido durante as rodadas da Premier League da temporada 23-24. A FA, inclusive, estuda banir Lucas Paquetá do futebol inglês, mas apenas se e somente se
as investigações concluírem que o Lucas Paquetá é culpado. Apesar desse fato novo, a defesa do atleta do West Ham da seleção brasileira conseguiu empurrar para frente a entrega da própria defesa do Lucas Paquetá. O Lucas e a sua defesa estão preparando todo o processo, estão preparando todas as questões. O Paquetá, inclusive, entregou o celular dele para a investigação, para que tudo seja visto de maneira muito clara. O Paquetá, ele tem certeza, junto da defesa dele, que as coisas vão ser esclarecidas num ritmo natural e que ele não será culpado por essa suposta manipulação de um cartão amarelo para favorecer apostadores. E esse é o entendimento da CBF. Enquanto não houver um martelo batido pela FA, enquanto não houver um martelo batido por quem julgará esse caso, e aí a defesa do Paquetá deu um passo extremamente importante nessa questão, que é empurrar para frente um pouco a entrega de toda a defesa do atleta e do seu staff para que ele fique focado na seleção brasileira e esse processo só seja concluído após o término da Copa América. Então, Paquetá, como não há possibilidade nem perspectiva de que esse caso seja julgado até o dia 14 de julho, quando será a final da Copa América, ele vai seguir naturalmente o seu caminho com a pentacampeã mundial. O martelo está batido, isso não muda. Se não houver uma definição da FA e apenas uma especulação ou apenas um indiciamento, enquanto não houver um julgamento, a CBF faz se valer da presunção de inocência. Então, enquanto não houver um martelo batido, o Paquetá ele seguirá naturalmente o seu caminho com a seleção. Inclusive, a CBF, com o presidente Dinaldo, o técnico Dorival Júnior, todo mundo conversou bastante com o Lucas Paquetá e ele está concentrado, ele está com foco total. A gente sabe que é difícil, sim, enquanto o cara está vivendo toda essa questão, porque é uma possibilidade, como eu disse, caso sejam confirmadas as denúncias, de que o Paquetá seja afastado do futebol inglês e em outros parâmetros isso pode acabar desencadeando até para um afastamento do jogador do futebol. Mas o jogador, ele garante a sua inocência, a CBF entende que só haveria motivo para o afastamento caso já uma decisão houvesse sido tomada pela FA e por quem vai julgar o caso. É isso. Paquetá segue com a seleção brasileira e você segue com a gente aqui no canal da Litoral News na cola da pentacampeã mundial. Você não perde nada da preparação para a 10ª da Copa América. A confiança é essa, tem que ser a confiança. Quem sabe dia 14 de julho a seleção brasileira levantando a 10ª da Copa América. Degrau a degrau, jogo a jogo, treino a treino, a Litoral News te deixando de cara pro gol. Por isso eu conto com o seu like, conto com o seu moral. Sou Marcelo Marinho, tô na cola da nossa seleção. Valeu!